Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso E-Podcast, inovação da nossa 12ª edição do EPO. Meu nome é Lucas Belmiro, sou do 9º período da Universidade de Pernambuco e é com grande prazer que eu divido essa mesa de apresentação com minha amiga Luísa Galdino. Seja bem-vinda, Luísa. É um prazer estar aqui, eu sou Luísa Galdino, do 8º período também da Universidade de Pernambuco e hoje a gente está com o Dr. Marcelo Ataíde. Ele que é especialista em DTM do orofacial e também tem especialização em mestrado na área de prótese. Seja muito bem-vindo, doutor. Valeu, meninos. Obrigado. Valeu pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu sou da casa, né? Eu sou da FOP, então assim, eu estou muito feliz de ver aqui. No meu tempo não tinha, né? Esse congresso assim, ainda mais nessa dimensão. E aí eu estou muito feliz de ver. Eu não imaginava que era tão organizado, tão grande, tão legal como está sendo. A gente também está muito feliz com a sua presença, professor. Obrigado. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente gostaria de saber como foi a sua decisão pela especialidade de prótese. Então, a especialidade de prótese, na realidade, não tem nada a ver com o que eu queria, né? Quando eu me formei. Na faculdade, a minha ideia era fazer endo, quando eu me formei. Nossa. Eu tava... São dois extremos. Bem extremo mesmo. Eu me formei e tudo dava errado na faculdade. Assim, na época de prótese, eu não gostava, tive muita coisa, dei problema. Me formei e pensei em fazer endo. E aí a mudança veio quando... pouco tempo de formado, eu comecei a acompanhar uma professora minha, da época, e aí ela começou a... Sempre a gente tem, né? Um professor que acompanha a gente um pouquinho, abraça, e aí ela ficou me incentivando a fazer a parte de prótese e a parte de implante, que são as partes que eu mais gosto, né? E o marido dela fazia essa parte, então, Irema Corrêa, né? Então eu comecei a dar uma olhada e aí me apaixonei um pouco. Na época eu não tinha dinheiro para fazer a especialização. Aí eu fui primeiro para... Aí ela que me indicou também, eu fui primeiro para o aperfeiçoamento em prótese fixa, lá na ABO, com os professores Ricardo Pereira e Veridiana Almeida, que são, assim, tipo, inspirações para mim, no sentido de que muito do que eu sei eu aprendi com eles, né? Foi o primeiro curso de prótese que eu fiz. Depois, nesse curso, eu virei monitor, depois eu virei professor, depois eles tiveram que sair, eu virei o coordenador do curso. Então, assim, minha trajetória começou lá com eles, né? E hoje em dia, tanto o Iremar, que foi o que eu comecei acompanhando, quanto o Ricardo, quanto o Veridiana, a gente é todo mundo da mesma equipe das especializações que eu dou aula também. Então eu devo muito a eles do que eu sei, né? E que escalada, né, professor? E como é isso de gostar de endo, hoje faz prótese, seu coração ainda palpita pela endo? Então, na endo no máximo uma abertura. E se o paciente chegar com urgência, né? Porque se não for urgência, eu mando para o endo que trabalha comigo. A paixão da endo hoje em dia já se foi, né? Eu até acho legal. Eu tipo assim, eu faria endo se eu não tivesse toda a minha vida e a rotina já... na parte da reabilitação, porque a reabilitação a gente começa com a prótese, aí depois começa a pegar um caminho para implante também, aí depois cirurgia periodontal, muitas vezes entra, né, enxerto de conjuntivo, gengivoplastia, aí não pode deixar, muitos casos a gente tem que completar com resina, então eu fui fazer também, me especializar, fazer curso na parte de resina, então terminou que não teve muito espaço para endo não, né, senão eu ia querer abraçar o mundo, né. Ainda bem, né, professor? Ocupou o coração. Mas assim, gosto também, acho legal, acho uma área legal, mas hoje em dia só em caminho, não faço nada. A gente queria também saber um pouquinho sobre essa especialização de DTM do orofacial, né? Se ela foi influenciada de alguma maneira pela prótese. Foi. Assim que eu fui fazer a especialização de prótese, eu resolvi fazer a parte de DTM e disfunção orofacial, e do orofacial, né? Porque eu estava querendo como se fosse completar a minha especialização de prótese. Na época eu ainda nem pensava em fazer a parte cirúrgica de pério, de implante, né? Mas terminou que, por exemplo, da mesma forma que eu disse que não dá para abraçar tudo, né? Sim. Terminou que a DTM eu deixei ela um pouquinho mais escanteada. Por exemplo, eu fiz a especialização, eu tenho uma visão geral, né, ampla, assim, eu sei algumas coisas, mas não é meu foco. Então, por exemplo, não é meu foco porque a gente sabe que a gente não para de estudar nunca, né? Então, desde que eu fiz pós-graduação, especialização, mestrado, tudo, eu estou focando muito em reabilitação. Então, eu parei mesmo de estudar DTM. Então, por exemplo, eu tenho o meu conhecimento da especialização, que já faz um tempinho, né? Mas, geralmente, a maioria dos casos eu, por exemplo, eu não saio me divulgando como especialista de DTM. E quando chega algum caso para mim, a maioria dos pacientes que eu trato um pouquinho de DTM são pacientes que já são meus pacientes de reabilitação de outra coisa. Quando chega um paciente que é só DTM que ele veio, geralmente eu indico para alguém que assim,
apesar de ser especialista como eu, alguém que está atuante na área, está estudando, está sempre se capacitando, né? Com certeza. E a gente sabe da sua paixão de transformar vidas, sorrisos e todas as suas especialidades, mas a gente agora gostaria de conhecer um pouco do Marcelo no dia a dia, quais são seus hobbies, o que o senhor gosta de fazer no seu tempo livre. Então, hobby para dentista é uma coisa complicada, viu? A maioria dos dentistas, eu acho que eles têm dificuldade de dizer qual é o hobby, né? Porque a gente... agora, assim, a maioria dos dentistas que eu conheço, assim, que eu trabalho, que eu vejo que tem um sucesso assim na profissão, a odonto ela já ocupa um espaço como se fosse hobby também. Não é assim, tipo, eu não tô querendo enfeitar não, mas realmente eu tenho prazer que eu faço. Então assim, muitas vezes a gente ocupa muito tempo com hobby. Por exemplo, hobby mesmo, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de academia. Por exemplo, um hobby que eu tenho, que hoje em dia eu dei uma diminuída um pouquinho, mas eu tenho um hobby de fotografia. Eu gosto muito de fotografar paisagem, então já fiz assim, tipo, essas loucuras assim de sair 4, 5 horas da manhã sozinho para fotografar, né, para pegar pôr do sol e tal. Mas é um hobby que veio de tabela pela odontologia, né? Porque assim, primeiro eu aprendi fotografia só para odontologia e depois eu me encantei assim, aí eu tenho um curso também de fotografia odontológica, imersão, mas eu comecei a fazer cursos de fotografia que não tivessem relação com a odontologia. E eu arrumei mais uma coisa para gastar, né? Porque assim, a odonto a gente sabe que é muito caro tudo para comprar, verdade, né? E fotografia também, né? Tipo, as lentes, as coisas. Tudo, então, né? assim, é um hobby que eu tenho. A fotografia, a academia. Eu gosto de jogar o futebol de vez em quando. Toda semana ali eu tento ir dar uma peladinha, né? Nem sempre dá tempo. Mas, e viajar, né? Viajar e ler. Basicamente, e a Netflix, né? Basicamente, são esses os hobbies. Mas os hobbies aqui estão bem diversificados. Já chegou crossfit, já chegou cantor, aí, tá tocar. Então, assim, tá bem diversificado. Cantar não é comigo, não. Eu vi que esses hobbies estão bem na área de inovação tecnológica, né? Então, vamos falar um pouquinho. Como é que você acredita, agora voltando para a odontologia, como você acredita que essas inovações tecnológicas estão impactando a prática da reabilitação oral, né? As ferramentas ou técnicas que acha que vai ser promissora para o futuro? Assim, tá surgindo muita coisa, né? Por exemplo, a questão de scanner, impressão. Eu acho que mais do que o scanner, que já está muito consolidado, a parte de fresadora, eu acho que o que está tendo um avanço muito grande é na parte de impressão 3D. Que é uma coisa, por exemplo, como eu disse, né? A gente não pode nunca deixar de estar se aperfeiçoando. Então, isso é uma coisa que eu sinto em mim um pouco deficiente. Eu tenho a impressora, eu tenho o scanner, eu tenho isso tudo no consultório, mas, por exemplo, a impressão 3D, a minha ali é o básico. E hoje em dia já tem muita coisa se fazendo com impressão 3D. Por exemplo, impressão 3D até de resina composta para fazer onlay, coroa. Então isso é uma coisa que às vezes a gente tem a ferramenta, mas para conseguir desenvolver bem a gente tem que estudar muito. Então é um dos meus projetos que para esse ano e para o próximo ano eu estou cada vez mais tentando avançar mais na parte de impressão. É uma coisa que, por exemplo, vocês que são novos, né? Geralmente o pessoal já sai da faculdade assim, aí pega 6 meses, 1 ano, tá virado, né? No computador, no Exocad, no escaneamento, na impressão 3D. Já quando a gente vai subindo um pouquinho de idade, já vai ficando bem enrolado, né? Com essa parte. Mas assim, dá pra fazer tranquilo. O que eu acho que tá evoluindo mais realmente é essa parte. A parte de impressão 3D. Mas assim, é sempre... É muito possível você fazer uma ótima odontologia sendo mais analógico. Eu acho que o principal, a grande diferença vai ser o operador, vai ser a pessoa. Não adianta você ser também digital se você negligencia algumas coisas. Então, uma pessoa que está na fase ainda analógica, ele ainda vai conseguir fazer trabalhos bem melhores que o seu. Agora, o ideal é que você seja um dentista bem caprichoso, né? E, ao mesmo tempo, você esteja antenado com essas novidades, com essas tecnologias que estão surgindo. Então, assim, essa parte tecnológica eu gosto muito, eu tento investir muito. E é como eu disse, meu próximo passo está sendo nessa parte realmente de impressão 3D, de tentar entender e me especializar mais nisso também, que é uma coisa que realmente não é tão simples. Tem muito laboratório também hoje em dia que ainda está batendo cabeça com essa parte de impressão. Incrível. E cabe muito no nosso tema, né, do EPO desse ano, Sim. que é saúde, inovação, novos caminhos da odontologia. Sim. Então, essas inovações que o senhor falou é realmente muito importante e nós, estudantes, a gente tenta trazer isso num congresso para acadêmicos para já atualizar
pessoas novas e estudantes como eu e Luísa a entrar nesse mundo novo da odontologia, né? E ainda tem uma coisa assim que é bem importante. Por exemplo, scanner é uma coisa cara ainda hoje em dia. Fresadora, que alguns dentistas têm em consultório, também é uma coisa cara. Mas a impressora 3D não, é uma coisa relativamente barata se você for comparar. É bem acessível, entre aspas. Porque uma impressora 3D hoje de uma boa qualidade, 4, 5 mil reais você compra, né? Diferentemente de um scanner que está na faixa de 100 mil, 120, 90, 150. Realmente. Então, realmente é uma diferença um pouquinho maior, né? Com certeza. A gente sabe que transformar sorrisos é uma grande responsabilidade. E o senhor, como faz isso muito bem, Sim. a gente gostaria de saber quais são os principais desafios para alinhar as expectativas dos pacientes com as possibilidades reais de tratamento de cada caso. Vê, o principal desafio e a principal missão é a conversa antes de iniciar o tratamento, né? Muitas vezes o paciente ele vem com uma expectativa que talvez não possa ser alcançada com o tratamento. Sim. E aí a gente que já tem mentalizado o que vai ser feito, é muito fácil, muito simples para a gente assim olhar e já prever mais ou menos o que vai acontecer, mas a gente esquece muitas vezes de que o paciente não sabe. Então, às vezes, uma pequena besteira que a gente não explicou, isso pode fazer a diferença no final. Então, eu acho assim que o principal desafio realmente é a primeira conversa que a gente tem com ele. É a primeira conversa, na primeira consulta, alinhar essas expectativas, conversar com ele sobre tudo onde a gente vai conseguir chegar com o fim daquele tratamento. Porque, assim, quando tudo é conversado antes e o paciente já entra ciente das limitações do seu caso, aí realmente tudo flui tranquilo. O problema é o paciente entrar com expectativa diferente daquela que você pode entregar, né? Sim, com certeza. Passou muito rápido, acho que porque foi uma conversa bem... Não, foi bem passaria- bacana, foi ótimo. apaixonante, Eu passaria mais meia hora inclusive. Dava aqui pra passar aqui conversando, tranquilo, com conversando certeza. muito tempo com vocês. E aí agora, chegando ao fim, a gente vai fazer um bate-bola bem rápido. Tá. É perguntas e fala a primeira coisa que passa na cabeça. Tá uma certo, eu sou palavra. violento, viu? Vou tentar. Tudo bem. Vai ter que falar o que vier na mente. Isso. Tá, tranquilo. Um sonho. Tem muitos. Calma. Você está profissional? Um sonho. um Tá, sonho, então eu um vou falar sonho. profissional, já Tá que certo. sonho profissional é ampliar mais a minha clínica. Tá. Um medo. Medo. Pode ser um medo bem cotidiano. Eu disse que eu sou. Um medo cotidiano. Eu acho que o medo é realmente a questão da frustração, assim, com algum. Não conseguir entregar o tratamento com a expectativa do paciente, entendeu? Uma especialidade. Prótese. Aí essa daí é rápido, não tem. Uma especialidade que nunca faria. Orto. Orto. Uma universidade. UPF, OP. Um professor. Ricardo Pereira. Agora, um congresso. Com certeza. Professor, a gente gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço Foi um também. prazer ter o senhor no nosso congresso. Vai ser incrível a sua palestra, eu não tenho dúvidas. As portas sempre estão abertas para o senhor voltar. Muito obrigado. E a gente está encerrando mais um episódio do E-Podcast. Muito obrigado por assistir a nossa entrevista e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.